Olá pessoal, tudo bem? Novamente Shirley Bianchi trazendo algumas dicas de Excel para vocês. E hoje eu venho falar sobre uma ferramenta que está bem escondidinha lá no Excel, que a ferramenta se chama Solver. E ela serve para ajudar a verificar, fazer composição de valores, tá? Então primeiro eu vou apresentar a ferramenta e aí eu já explico. Então essa ferramenta ela não está aqui exposta. Então a pessoa tem que vir aqui em arquivo, opções, faixa de opções, guias principais, desenvolvedor. No desenvolvedor abre e aqui em suplementos, porque é um suplemento do Excel, suplementos do Excel. O meu, no caso, ele já está habilitado. Vocês podem ver aqui que essa engrenagem, ela está numa cor cinza, gelo, ou seja, aqui ele está desabilitado porque lá no Excel ele já está habilitado, já está ticado. Então, eu não vou dar OK aqui porque ele já está. Mas quem não tem essa ferramenta vai ter que fazer esse caminho, tá? Opções, personalizar a faixa e colocar, tá? Então, aqui em desenvolvedor, se vocês olharem, não tem nenhuma ferramenta, nada escrito Solver. Porém, suplementos do Excel, lembra que eu falei da engrenagem? Tá aqui dentro. Suplementos, Solver, ó, já está habilitado. Só que ela não aparece aqui no desenvolvedor. Ela irá aparecer lá em dados, aqui, porque é uma ferramenta de análise, tá? O que essa ferramenta ela nos traz? Como a própria guia, né? A própria guia nos diz, é uma análise. Por exemplo, o analista, contas a receber, ele recebeu 219 mil na conta, sendo que nesse dia o cliente deveria pagar 642 mil de faturamento e o cliente não pagou. Ele pagou só uma parte. Essa parte, se vocês olharem, não existe nota aqui de 219 mil. Então, é uma composição. Por isso que o Solver, ele é composição de valores. Então, como que vamos compor isso? Normalmente, você sai ticando os valores, não é assim? Esse com esse. Vamos pegar esse, somar com esse, mais esse para ver, né? Então, não precisa fazer isso. O Solver, o Excel, ele tem a ferramenta e a ferramenta faz isso. E aí você consegue identificar quais são as notas. Como fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu preciso criar essa tabelinha, essa estrutura, uma tabelinha auxiliar, tá? Então aqui é a resposta que o Solver irá me trazer. Aqui são os valores da nota, tanto que vocês podem ver que eu coloquei simplesmente igual e trouxe os valores, né? Copia, cola, enfim, ou traz igual, da mesma forma, da forma que vocês preferirem. E aqui eu tenho um campo auxiliar. Esse campo auxiliar, qual é a fórmula? Eu estou simplesmente pegando o valor, que é o valor da nota, vezes o valor que o Solver irá me trazer. Por que isso? Vamos lá. E aqui embaixo é o somatório de tudo isso, que eu preciso saber se o total geral bate com o valor a ser pesquisado, tá? Então, o exercício é esse. No Solver, vamos lá, eu deixei aqui já preparado para adiantar. Se vocês olharem, parece uma telinha de sistema, né, de RP. E para quem não se deu conta, o Excel é exatamente isso, ele é um sistema, né? Basta você saber usar as ferramentas e quais ferramentas. Então, vamos lá. Parâmetros do Solver, o que ele me pede? Definir o objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é esse carinha aqui embaixo, total geral, né? Porque ele vai somar todos os valores para trazer o valor pesquisado. Maravilha. Eu tenho aqui, ó, 219,879. Deixei preparado, porque a pessoa da conciliação bancária me falou, olha, caiu na conta 219 mil. Então tá, vamos localizar. O que eu tenho aqui? As variáveis. Onde que essas variáveis entrarão? Ela entrará na resposta do Solver, tá? Aí, essas variáveis, como o próprio nome fala, elas variam. Variam de que forma? Aqui você tem o campo, né?
redefinir tudo, excluir, alterar, carregar, salvar, adicionar, enfim, igual um sistema. Se eu fosse adicionar, porque isso aqui na realidade, essas restrições, ela é uma lógica. Então, se eu fosse carregar alguma coisa, se eu fosse adicionar, colocar uma nova lógica, eu viria aqui, aí eu vou colocar e vou fazer uma fórmula normal, como se estivesse usando a formatação condicional, por exemplo, qualquer outra função, ó, tá vendo? Inteiro, binário, diferente, enfim, e o tipo de restrição que eu preciso, tá? Então, aqui no caso, eu já deixei ele adiantadinho. Então, esse campo do solver, ele tem que ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque eu quero que ele me traga zeros e 1. Quando ele me trouxer 0, eu vou desprezar, porque significa que não é aquela nota. E quando ele me trouxer 1, significa que aquela nota está dentro do valor pesquisado, tá? Então, menor ou igual a 1, ele também tem que ser número inteiro, ou seja, não vai admitir quebrados, ou seja, valores decimais, 0, 1, 2, 3, 4, enfim, e tem que ser valor maior que 0. Se for maior que 0, é 1. Menor que 1 é 0, ou seja, ele vai admitir somente zeros e uns, certo? Aqui, ok, manda o solver resolver. Resolva. O solver encontrou uma solução de número inteiro dentro da tolerância. Ok, ótimo. Tem um monte de zero, então não me interessa, essas notas não foram pagas. Duas valores apresentam 1. Somados dá os 219. 219 é meu valor pesquisado. Sendo assim, eu tenho aqui nessa relação 102.988, que é a nota 163, 116.891, nota 164. Ou seja, de toda essa relação, o cliente me pagou duas notas, somando 102 com 116, dá exatamente 219 mil, tá? Vamos fazer outro exercício? Novamente, vamos limpar a resposta do solver, tá? E aqui, eu tenho, novamente, o campo que eu quero, minha resposta. Eu vou ter aqui 190.785. Por quê? Porque é o dinheiro que caiu na conta. É o dinheiro que caiu na conta e tem que ser sempre essa composição. Se, de repente, o cliente pagou com diferença, vamos supor, na composição deveria ter essa nota de 102.988 e o cliente, na realidade, ele não pagou 102.988, ele pagou 102.980. Então, o solver ele não vai conseguir ler. Ele lê sempre o que está dentro dessa composição, tá? E aí, quer dizer, o cliente utilizou um crédito, ou seja, você já está saindo por outras situações, né? Então, nós estamos trabalhando num cenário em que nós temos números inteiros, né? Foi faturado 100 mil e é 100 mil que o cliente tem que te pagar, tá? Então, aqui, 190.785, não se sabe quais notas pertencem a esse valor, fazem a composição desse valor. Então, Excel, resolva, tá? Ele pensa um pouquinho, dependendo da quantidade de notas. O anterior foi mais rápido, esse viu que ali na amplieta ele ficou rodando um pouquinho. Significa o quê? Que é uma quantidade a mais de notas. Não são somente duas notas, pode ser 3, 4, 5, 6, enfim. Encontrou a solução, ok. Qual é a solução? Ó, zeros, uns e zeros. Então, tem 190.785. Eu tinha esquecido de colocar aqui, né? Que a gente estava procurando esse número, né? Que era 190, o número pesquisado. Então, a soma está aqui, 190.785, que é composto por 4 notas. Pela nota de 99, então a nota de 99 tá aqui, é a 157, 49, tá aqui, é 158, 7.900 e 34.000. São mais essas duas notas, ou seja, o cliente deveria pagar ao analista 642.317 por uma relação de notas e ele pagou 190.785, que é composto pelas notas 157, 8, 9
e 160, ou seja, dessa relação ele pagou somente 4 notas. Com isso, o analista ele ganha mais tempo, ao invés de pegar essa relação e ficar ticando ou ficar somando um com o outro, fazendo unidunité, né, tentando fazer a composição manualmente. Esse manual, deixa que o Excel faz, automatize suas planilhas, entendeu? Da mesma forma que isso serve para o analista do contas a receber, a pessoa que está fazendo lá a tesouraria, a conciliação bancária, quem fez pagamentos, mandou pelo Cispag ou qualquer outro meio de pagamento e de repente o arquivo não foi totalizado, não totalizou, né, a quitação e ficou alguma coisa e tem para trás e tem que conciliar, isso ajuda muito no dia a dia das conciliações. E conciliação não somente no financeiro, também na contabilidade. O analista contábil, ele tem que compor valores também. Então, a hora que ele vai compor valores, ele usa isso daqui, ele consegue as respostas que ele queria, que ele precisava, né? Então é isso que eu trago para vocês, espero que tenha ajudado. Se foi novidade para vocês, me conte nos comentários, me deixe saber, interaja comigo e se houver algum questionamento ou alguma coisa para implementar, traga, porque é exatamente isso que a gente tem que fazer, sempre compartilhar conhecimento, ok? Então é isso, agradeço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal!